Vós sois a luz do mundo. Essas são as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em relação aos seus discípulos, aos apóstolos e aos seus seguidores. Como anda a nossa luz? Estamos brilhando em meio à escuridão ou a nossa luz tem perdido o brilho? Vamos hoje aprender mais uma vez o nosso devocional diário da The Holiness. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2025. O tema hoje é Refletindo a Luz. A história de hoje fala de um grande pintor e professor artístico em pinturas, quando ele falava sempre com os seus alunos que aquela imagem no quadro, a luz do quadro que estava brilhando, ainda tinha uma fonte, que era a fonte de luz que brilhava muito mais do que aquela luz que luzia lá no quadro. Ou seja, aquilo que estava aparecendo no quadro como reflexo de luz era apenas reflexo, mas havia com certeza uma fonte de luz que brilhava muito mais do que o seu reflexo. Você, meu irmão, é luz no mundo, mas você é apenas um reflexo desta luz. A Bíblia diz que a fonte de luz é Jesus. Quando João apareceu lá em pleno deserto pregando, ele disse: não sou eu a luz, mas eu vim para testificar da luz. E a luz que alumia todo mundo, todo homem que vem ao mundo, este é Jesus. Mas vamos rápido aí para o livro de Levítico, capítulo número 19. Capítulo número 19, mais uma vez Deus inicia falando com o povo: sede santo porque eu sou santo. Todas as vezes que a Bíblia Sagrada repete a mesma palavra, o mesmo texto, a mesma ideia por diversas vezes, precisamos ter muito cuidado porque Deus está falando claramente conosco. E esta palavra sede santo vem acompanhando as nossas vidas desde o livro de Êxodo. Sede santo porque eu sou santo. Sede santo porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Então, se a palavra de Deus manda-nos ser santo, então é momento de nós refletirmos a nossa vida e olharmos como é que estamos vivendo a nossa vida em santidade perante Deus. Lembrando que santidade existe graus. Vez ou outra a gente encontra pessoas dizendo: eu não sou mais santo do que ninguém. Mas vamos lá, você é mais santo do que alguém que vive o tempo todo na bebida. Você é mais santo do que alguém que vive o tempo todo na feitiçaria, em outros segmentos onde Deus não se faz presente. Então você é mais santo sim, porque santidade exige santidade a graus, né? Então nós estamos cada dia nos santificando em Cristo. Hoje eu sou mais santo do que era antes, se eu estou com a minha vida em Cristo. Mas vamos para frente. Então Levítico começa já dizendo aí mais uma vez para o povo de Israel: sede santo, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Santificai-vos em toda a vossa maneira de viver. A vida do crente deve ser santificada na maneira dele falar, na maneira dele tratar as coisas e cumprir aquilo que ele tratou, na maneira como ele anda, na maneira como ele age, na maneira como ele compra. O crente tem que ser crente ao comprar, ao vender, ao pagar, a falar, em todo momento, em se vestir. Nós precisamos viver como crentes e como santos, porque nós somos luzes de Deus no mundo. Olha naquele texto, mais uma vez, em Levítico aí, ele tem alguns conselhos. Olha, honra o seu pai e sua mãe. Mais uma vez, são versículos repetidos na Bíblia. Então, filhos precisam honrar pai e precisam honrar mãe. E isso tem promessas de Deus, que é vida longa. É bênção sobre a vida do filho. Filho que não honra o pai, filho que não honra a mãe, a Bíblia diz que ele está longe da bênção de Deus. Então, é um perigo. Filho que estão escutando nesse momento, honre seu pai. Honrar o pai, honrar a mãe é respeitá-los em todo e qualquer momento. Nunca desrespeite seus pais. Aí vem trazendo também a oferta do holocausto. Todas as ofertas que eram oferecidas no holocausto, os sacerdotes e aquela pessoa que foi levar aquele holocausto, eles tinham direito de comer daquele alimento, daquele animal que eles sacrificavam 2 dias. No terceiro dia, se eles comessem aquele sacrifício, perdiam o seu benefício, eles perdiam a sua validade, e as pessoas que levaram aquele animal para sacrificar pelos seus pecados não eram perdoados. Isso é o que diz a Bíblia. Versículo 11 do Levítico, capítulo 19, eu achei muito interessante. Não roubem, não minta, nem engane os outros. Vale a pena, mais uma vez, lermos esses textos do Antigo Testamento, do livro de Levítico. Ele tem muitos conselhos valiosos para as nossas vidas, principalmente nos dias de hoje, em que as pessoas têm perdido o temor a Deus, em que as pessoas têm perdido o respeito e daí por diante. E eu achei muito interessante algumas partes aqui.
pague ao trabalhador no seu dia combinado. Não amaldiçoe o surdo e nem coloque tropeço na frente do cego. Aí eu achei muito interessante também aqui os cuidados de Deus pelos estrangeiros, pelos pobres, pelos cegos, pelos surdos, pelos escravos, pelos idosos, pelos anciões, pelos pais, pelos sacerdotes, pelo pecador, pela família que se apresentavam perante ele. O nosso Deus é um Deus que cuida de toda a classe social. O povo aí fora, eles excluem algumas classes sociais. Você vai ver muitas igrejas, principalmente, fazendo reuniões para os empresários. Reuniões para isso, reuniões somente para pessoas que têm uma vida financeira boa e elevada. Mas você nunca vai ver esse povo fazendo um culto pelos garis, um culto pelas faxineiras, um culto pelas irmãs que trabalham em limpeza doméstica e daí por diante. Por quê? Porque o objetivo dele não é de fazer um culto em agradecimento a Deus pela vida daquelas pessoas. O intuito deles é, din-din, é dinheiro. Isso é abominação aos olhos do Senhor. Quando fizer um culto na sua igreja, faça um culto em adoração ao Senhor nosso Deus. E quando tiver de fazer um culto aos empresários, não limite só a ele, porque há muitos empresários que hoje ainda não chegaram lá nas suas empresas como diretores. Hoje estão varrendo, quem sabe, um chão de fábrica ou trabalhando como um gari. Não estou dizendo que essas profissões são as mais baixas, não. Existem profissões ainda piores, né, em estados críticos, mas o que eu estou falando é que o nosso Deus é um Deus que não faz acepção de pessoa. Por isso que nesse livro do Levítico ele diz: cuidado, não favoreça o pobre e também não favoreça o rico, seja honesto. Eu achei algo muito surpreendente. Uma fruta, quando os israelitas plantavam, Deus disse: olha, primeiro ano você não coma daquela fruta, segundo ano não coma da fruta, terceiro ano não coma da fruta, porque esses 3 anos aquele pé de fruta é incircunciso perante mim. Ou seja, eles estão abomináveis. No 4º ano, essa é minha, é a minha colheita, tá? Também vocês não vão comer. Agora, no 5º ano, vocês podem se alimentar. E eu olho assim as lutas e as provações que um israelita passava quando ele plantava um pé de laranja, um pé de maçã, um pé de qualquer fruto. Quando os filhos diziam: pai, que fruta bonita, ele dizia: não pode comer. No 2º ano não pode comer. No 3º ano, somente no 5º ano poderiam comer. E a Bíblia diz que Deus abençoava. E o nosso Deus é um Deus abençoador e abençoa mesmo. Agora vamos para Levítico 20. Levítico 20, Deus mais uma vez chama Moisés e diz: olha, fala para o povo de Israel que não ofereça os filhos deles a Moloque. Mais uma vez, textos repetidos. Cuidado a oferecer os filhos em sacrifício a Moloque. Há muitas pessoas, Moloque hoje não se oferece mais os filhos mortos, porque, aliás, pegava o seu filho, colocava-se dentro do fogo, lançava-se nos braços de Moloque, que era uma imagem, era um ídolo, né? E aquele ídolo, pegando fogo, matavam a criança. Hoje há muitos pais que têm oferecido os filhos vivos a Moloque. Moloque é uma figura de Satanás. Tem oferecido os filhos a Deus dará, sabe? E é uma coisa muito séria isso. Levítico 20 ainda diz: honre seu pai e sua mãe. Mais uma vez, coisa tremenda. Aí no livro de Levítico, ainda capítulo número 20, vai trazer algumas relações sexuais, né, ilícitas. A Bíblia também é um livro que fala de relacionamentos sexuais. A Bíblia Sagrada é tremendo. Que livro completo, nele não falta nada. Ele traz qual é a relação sexual saudável, agradável perante Deus. É um livro tremendo. E ele traz aí algumas advertências que Deus vai julgar caso fizermos assim. Olha, o homem, a mulher não pode se deitar com animal, não pode se deitar com parente próprio, não pode se deitar com primo, com tio. Eu já falei isso no vídeo de ontem. E hoje, mais uma vez aqui, repete-se no livro de Levítico. E outra coisa ainda, cuidado, não consulte necromancia, aqueles que consultam os mortos. Papai morreu, mamãe morreu. Eu quero saber sobre papai, mamãe, como é que eles estão, se estão no lugar bom, se estão no lugar ruim, se foi para o céu, se foi para o ínfra. Irmãos, a Bíblia diz o seguinte, o apóstolo Paulo, quando ele escreve ao 1 Tessalonicenses capítulo 4, e versículo de número 16, ele disse: irmão, não se preocupe com aqueles que já morreram, que já partiram, né? Porque nós, o que estamos vivos, seremos arrebatados, e aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados e encontraremos com Cristo nas nuvens. E essa é a esperança do crente, essa é a esperança da igreja, essa é a minha esperança. Então eu não me preocupo com o papai que morreu, com a mamãe que morreu, com os tios, com o vó, com ninguém.
e nem preciso consultar se eles estão no lugar bom ou no lugar ruim. Quando eu morrer, aí a gente se encontra. Vamos agora partindo para o final, o livro de São Mateus. Jesus foi preso, agora morto, morreu, e agora ele vai ser sepultado. Mas a Bíblia diz aí, quando Jesus morre, acontecem algumas coisas. Eu marquei aqui no meu rascunho. O sol escureceu, a cortina do templo rasgou-se de alto a baixo. Há um certo pastor aí, muito famoso aí no YouTube, no podcast, que ele disse que o véu que se rasgou não foi do templo. O véu que se rasgou foi o véu da carne de Jesus, porque isso está escrito lá no livro de Hebreus. É verdade que a carne de Jesus era o véu e foi através do corpo de Jesus, através de Cristo, que nós temos acesso direto ao Pai. Mas isso não invalida o texto bíblico de que o véu do templo, realmente a cortina, se rasgou de alto a baixo. Então, se for para ficar entre o que ele fala e o que a Bíblia fala, eu fico com o que a Bíblia fala. Então, o véu do templo, a cortina do templo, rasgou-se de alto a baixo. Aqui nesse texto bíblico de Mateus, capítulo 27, versículos 51 a 66, estão mostrando coisas físicas que aconteceram quando Jesus morre. O sol se escureceu, a cortina do templo se rasgou, a terra estremeceu, as rochas se partiram, se quebraram, os túmulos, os sepulcros foram abertos, houve ressurreição, pessoas que haviam morrido naquela época, naqueles dias, ressuscitaram, eles saíram do túmulo após a ressurreição de Jesus, os soldados e o centurião ficaram apavorados com medo por causa dos terremotos, e eles exclamaram verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Aqui tudo sinais físicos que aconteceram ali. Então, por que só o véu do templo não é fato? Então, vamos ficar aí com essa palavra. Mas vamos lá. A Bíblia diz que Jesus agora é sepultado. Um homem chamado José, outra Bíblia, outro texto diz José de Arimateia. Era uma pessoa famoso, tinha um sepulcro aberto, que ele tinha mandado fazer para ele mesmo quando morresse. Era costume daquela época fazer isso. E a Bíblia diz que o sepulcro estava vazio, ninguém nunca tinha usado. Ele vai até, José de Arimateia vai até o Pilatos e pede o corpo de Jesus. Pilatos cede, ele pega o corpo de Jesus e leva para aquele sepulcro. Quando os fariseus, quando os mestres da lei ouvem aquilo, chegam até Pilatos e dizem, Pilatos, este mentiroso, olha o que eles chamam Jesus, esse mentiroso, quando estava vivo, disse que em 3 dias ele vai ressuscitar. Então eu quero pedir a Pilatos que mande soldados lá, mande homens lá, vigiar o túmulo. Vai que os soldados, vai que os discípulos resolvam roubar o corpo dele, né? Então Pilatos disse, então tá aí, os soldados na mão de vocês, levem-nos e façam conforme vocês quiserem. E a Bíblia diz que eles levaram os soldados lá para o túmulo de Jesus, vigiando aquele túmulo que José de Arimateia tinha sepultado Jesus. Os próximos capítulos e o que acontece você vai ver nos próximos dias. Um grande abraço, Deus te abençoe. Jesus morreu. Estamos de luto nesse momento das Sagradas Escrituras, nesta passagem. Mas em breve contaremos aquilo que ele sempre dizia, que ao 3º dia ele ressuscitaria. Ressuscitou. É o hino que vamos cantar amanhã. Grande abraço, Deus abençoe.